Tiago capítulo 1, nós vamos ler a princípio o que está escrito no verso de número 12. Está escrito assim: espera só mais um instantinho, deve ter gente procurando. Vamos lá? Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado, bem-sucedido, o varão que sofre a tentação. Quando você lê neste texto a palavra tentação, a palavra usada nos termos originais gregos, peirasmos, não se refere àquela instigação ao mal, mas sim à provação. Então Tiago está querendo dizer: bem-aventurado é o varão que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Então, o que Tiago está querendo dizer? Bem-aventurado é aquele que prevalece quando é submetido a um teste, quando ele é provado. Porque quando diante deste teste ele é aprovado, então ele receberá uma recompensa, um galardão. E ele diz: a coroa da vida, que não é a salvação, porque a salvação não é por meio das obras, mas são galardões que Deus dá aos seus servos que são aprovados quando prevalecem diante dos desafios que nós temos no nosso dia a dia. A ideia da minha mensagem é falar sobre a igreja aprovada e a igreja reprovada. Então eu quero ler mais uma vez o texto. Diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Curva sua cabeça mais um instante, vamos orar. Pai, essa é a hora de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E por mais uma vez, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo supra as minhas limitações intelectuais e fale à Tua igreja aquilo que o Senhor tem a tratar neste momento, Pai. Essa palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que abra o nosso entendimento, que seja a instrução que nós necessitamos, pois todos nós queremos ser aprovados por Ti, bendito Senhor. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por gentileza. Tiago, ele era filho de Maria, com José, portanto ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Ele era um dos principais líderes da igreja cristã em Jerusalém, e ele escreve essa carta em meados do ano 63 da era atual, e como todo líder, ele queria instruir a igreja, encorajar a igreja. Quando no texto em que nós lemos, ele diz que bem-aventurado é aquele que sofre a provação, ele está querendo mostrar para os seus leitores que Deus recompensa todo aquele que vence, todo aquele que prevalece.
E eu acho importante nós lembrarmos da diferença em que há entre a provação e a tentação. A tentação é a instigação ao mal. A tentação é aquilo que tem por finalidade levar o homem à queda. Quem tenta é aquele que a própria palavra o chama de tentador. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto diz: a seguir foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo, ele tenta sempre com um propósito, qual? Levar a criatura humana à queda. A tentação sempre tem o propósito de embaraçar o caminho do homem, de levar o homem para longe do seu Criador. O versículo 13, que é o contexto imediato do texto em que nós iniciamos, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quer dizer que nenhuma tentação vem da parte de Deus. A tentação sempre, ela tem origem no próprio Satanás. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 13, a orarmos dizendo: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E todos nós corremos riscos diários de entrarmos neste processo de tentação, seja pela cobiça, pela sensualidade, pela ira, por sentimentos que fizeram parte do nosso passado, que adormeceram após a conversão. E a tentação sempre quer nos levar à queda. A provação é diferente. Se você observar o versículo de número 2, volta aqui para Tiago capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Novamente, este peirasmos se refere à provação. O que Tiago está querendo ensinar? Meus irmãos, sintam-se alegres quando vocês forem colocados à prova. Por que Tiago diz isso? Porque a provação, ela propõe benefícios. A provação que vem de Deus sempre tem o propósito de nos fazer amadurecer, de aperfeiçoar a nossa fé. Lá em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1, o próprio Deus vai dizer: eu humilhei vocês esses 40 anos, eu fiz vocês terem fome. E isso para saber o que estava no seu coração, se guardariam os meus mandamentos ou não, para vos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Tiago diz assim: olha, sintam-se alegres quando forem colocados à prova, quando forem submetidos a um teste. Olha o verso 3: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, a prova da vossa fé produz perseverança. Verso 4: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais maduros. Teleios, no original, onde você lê perfeito, entenda, maduros. Quer dizer que a provação que o Senhor nos submete sempre tem o propósito de nos fazer amadurecer, proporcionar o crescimento, aprendermos a depender dele. Agora entenda, o propósito da provação, o propósito desse teste que muitas vezes somos submetidos, sempre é nos aprovar. Deus quer nos ver
bem-aventurados quando somos submetidos às provações. Agora entenda isso aqui. A provação que vem de Deus pode nos levar à tentação que o diabo oferece. Porque no meio dessa provação, quando somos reprovados, nós agimos de acordo com os interesses das trevas. Você lembra da história de Jó? O próprio Deus deu testemunho dele, dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então o tentador vai dizer a Deus que Jó era ganancioso, que ele estava cercado de bens, e que o gado dele aumentava cada vez mais. Então ele diz: tira o que ele tem, e aí você vai ver quem ele é. Verá se não blasfema de ti na tua face. Deus decide colocar Jó à prova. Mas é nessa ocasião que Satanás deseja que Jó abrisse a sua boca e começasse a blasfemar, a praguejar contra Deus. Então você precisa entender o seguinte, irmãos: às vezes Deus decide tirar um pouco da paz que você tem. Às vezes Deus vai lá e sopra alguns ventos tempestuosos. Às vezes Deus vai lá e dá uma chacoalhada nas águas do mar da vida, mas não para o seu mal, mas para que você aprenda a depender mais dele, para que a relação entre você e ele aumente em intensidade, em devoção, em dependência. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Porque o que Deus quer na verdade é que você seja aprovado e não reprovado. Agora, quando Jesus Cristo, meus irmãos, ele se manifesta como o ungido de Deus, assume ser o Messias, a religiosidade da época tinha como exemplo aqueles homens que lecionavam nas sinagogas, que escreviam, por terem boa caligrafia, as leis de Moisés. Os escribas, os fariseus, os essênios, os zelotes, eram homens que gostavam de uma fé exibicionista. Eles oravam em pé nas praças e nas sinagogas, porque eles queriam ser vistos pelos homens. Eles desfiguravam o rosto quando jejuavam, para que ficasse bem claro que eles estavam praticando aquele ato. E quando davam esmolas, eles faziam questão de tocar trombetas para serem elogiados. E essa suprema corte religiosa dos judeus era composta por homens que eram prósperos, eram ricos, eram extremamente abençoados no que diz respeito a poder aquisitivo, eram vistos como exemplos de fé. Mas quando Jesus vem e começa a compartilhar as doutrinas do reino, com o seu discurso, ele mostra que os bem-sucedidos no seu reino não são como aqueles homens ricos religiosos. Ele começa a mostrar valores diferentes. Porque em João 18,36 ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então o bem-sucedido não é o rico, não é aquele que possui, que conquistou. Em Mateus capítulo 5, no Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer que bem-aventurado é o pobre de espírito, é aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que é manso, aceita o que vem de Deus, seja bom ou não aos seus olhos, é aquele que tem fome e sede das coisas de Deus. Jesus ensina que bem-sucedido é o pacificador,
é aquele que sofre perseguições por amor ao seu nome. E quando nós olhamos para o capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, eu quero que você vá comigo até lá. Porque Jesus, ele apresenta um sucesso na vida cristã numa perspectiva diferente dos religiosos. Então ele não ensina as pessoas a serem ambiciosas, gananciosas, ao contrário disso. No capítulo 16, versículo de número 24 do Evangelho segundo Mateus, ele diz assim, Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quer dizer que no seu discurso, o Senhor, ele deixa bem claro que aquele que deseja, aquele que quer segui-lo, servi-lo, andar com ele, ele deve ter como prioridade na sua vida a satisfação da vontade divina, e não a vontade pessoal. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Gálatas 2:20, Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a caminhada na fé, ela exige uma renúncia, o abandono de vontades pessoais. Ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, o teu querer. É a exigência que o dono do reino na qual pertencemos ensina aos seus seguidores. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Agora, por que Jesus diz isso? Porque os seus ensinamentos mostram uma certa preocupação com o hábito dos judeus, que se sentiam abençoados e aprovados por Deus, não com base naquilo que eram, mas naquilo que possuíam. E em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então os judeus se sentiam aprovados, os judeus se sentiam abençoados por meio daquilo que tinham, enquanto o bem-sucedido aos olhos de Deus não é aquele que tem, é aquele que é. Ou seja, o que nos aprova diante de Deus não é aquilo que temos, mas aquilo que somos. E o que nos torna bem-sucedido aos olhos do Pai não é aquilo que conquistamos, mas é quando nós nos tornamos aquilo que Ele quer que sejamos. Por isso que é comum nós olharmos para os discursos de Jesus e perceber que há constantes alertas àqueles que olhavam para o judaísmo e desejavam a prosperidade material que eles tinham. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 13, no versículo de número 22, que os cuidados deste mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e elas ficam infrutíferas. Na mesma carta onde nós iniciamos a mensagem, em Tiago, no capítulo 4, Tiago censura, corrige os irmãos que usavam a sua fé como um meio de alcançar aquilo que buscavam. Então ele diz: vocês cobiçam e vocês não têm nada. Vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Tiago vai dizer que eles pediam com a motivação errada. Que na verdade, por meio da expressão da fé, eles se sentiam bem-sucedidos quando alcançavam bens materiais. E a igreja, quando age assim, ela é reprovada por Deus. E aí você precisa parar e pensar, porque o que nos impulsiona a buscarmos a Deus não é aquilo que Ele poderá fazer por nós, mas aquilo que já foi feito. Não é o que nós podemos conquistar com trabalho. O nosso Deus, sim, é um Deus abençoador. É um Deus que ama a prosperidade dos seus servos. Mas nós não podemos tornar a nossa vida na fé como um meio capitalista de conquistar bens. Por isso que Jesus, no capítulo 6, versículo 21 e 24 do Evangelho segundo Mateus, ele diz assim, que o coração do homem está naquilo que é mais importante para ele. E ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois enquanto ele se dedica a um, ele despreza o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então a igreja que não agrada a Deus é uma igreja que não está preocupada em se tornar aquilo que o dono dela quer que ela seja. A pessoa não suporta a sã doutrina, ela não quer saber de perdão, de misericórdia, de amar o próximo, de cuidar da causa do necessitado. A fé dela é estimulada a alcançar bens, a ter posses. E eu quero dar um exemplo para você do que é uma igreja reprovada. Você lembra que quando João ele é preso em uma ilha do mar Egeu, o Senhor abre o céu. Naquela visão ele diz: escreve e envia cartas aos 7 anjos das 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E lá no capítulo 3, a última das 7, a igreja dos Laodicenses, o Senhor mostra que os laodicenses tinham um conceito equivocado acerca deles mesmos. Eles diziam ser ricos, eles diziam que não lhe faltavam nada. O que eles pensavam de si mesmo era o contrário daquilo que Deus pensava. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não importa o que eu penso de mim mesmo, ou o que você pensa de mim. Não importa para você o que você acha que você é, ou o que eu penso que você é. O que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque o orgulho é o conceito exagerado que a pessoa tem de si mesma. Se você olha para o cristianismo que você vive e só enxerga coisas boas, você já foi reprovado faz tempo. Se você olha para a sua fé e não enxerga a necessidade do crescimento no conhecimento da palavra, se você olha para a sua fé e não enxerga a necessidade de orar com mais intensidade, de participar mais vezes da comunidade cristã, se você olha para a sua fé e acha que está tudo bem, você está correndo o risco de ser reprovado, como os cristãos de Laodiceia. Eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E veja o que está escrito no versículo de número 15.
Apocalipse capítulo 3, só para refrescar a sua memória. Quando as cartas são enviadas às igrejas da Ásia Menor, a igreja já tinha mais ou menos 40 anos de existência. Então, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais, como aquele que observa tudo o que acontece na congregação, na reunião dos irmãos. Então ele começa a elogiar o que ele vê de bom, a criticar o que está errado, e então ele faz as suas recomendações. Por exemplo, em Éfeso ele diz: olha, eu sei do trabalho de vocês, da paciência que vocês têm, o fato de vocês não tolerarem falsos profetas, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Aí ele recomenda: lembram de vocês erraram, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Então, nas 6 anteriores, ele faz a sua crítica, o seu elogio e a sua recomendação. A única igreja que não recebe elogio nenhum é justamente aquela que se acha aprovada. Observe o que está escrito no capítulo 3, versículo 15 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Vamos lembrar de uma coisa aqui rapidinho. Mateus 24, 12. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. O frio é o insensível, é aquele que está vivendo aquele período da apostasia, é aquele que é indiferente à mensagem do Evangelho, apesar de crer nela. Mas Jesus diz: vocês não são frios, mas ele também diz: vocês não são quentes. O quente é aquele que tem dedicação, zelo, fervor, cuidado extremo, mas eles também não eram quentes. O Senhor disse que eles eram mornos, ou seja, eles não haviam se esfriado totalmente e se entregado à apostasia, mas eles também não tinham dedicação às coisas de Deus. Eles estavam no meio termo, vivendo a mornidão. E como eu já te expliquei uma vez, haviam aquedutos que traziam as águas térmicas de Hierápolis, águas que vinham quentes, e vinham também de Colossos, que ao se misturarem a temperatura daquela água ficava morna. E na medicina da época, quando uma criança nascia, ao invés do médico, das parteiras darem palmadas no bumbum, como nos dias de hoje, para a criança reagir e expulsar o líquido, eles jogavam água morna. Então ele usa esse entendimento dos laodicenses para dizer: como vocês não são mornos, como vocês não são frios, melhor dizendo, e nem quente, eu vou vomitar vocês da minha boca. Aí observe o que ele vai dizer no versículo de número 17. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então perceba, o Senhor está fazendo uma acusação aqui. Vocês dizem que não tem falta de nada, e vocês dizem que são ricos. Perceba que eles já estavam totalmente embaraçados. E, para te fazer lembrar, Laodiceia era uma cidade rica, era uma região populenta. Eles tinham muito orgulho de haver em Laodiceia as principais instituições financeiras da Ásia Menor. O comércio era superaquecido, as pessoas vinham de outras regiões para gastar ali. Em Laodiceia,
Eles tinham um polo industrial, a indústria têxtil era referência. Eles usavam um tecido lustroso e fabricavam lãs que exportavam. Os laodicenses eram conhecidos como pessoas que estavam sempre bem vestidas. E além disso, em Laodiceia ficava o mais importante centro medicinal da Ásia Menor, onde ali havia um colírio que era fabricado com um pó frígio, e as pessoas vinham de longe fazer tratamentos oftalmos ali. E é exatamente este o contexto que o Senhor vai usar para mostrar aos cristãos de Laodiceia que eles não eram aquilo que eles pensavam ser. Porque observe o verso 17: vocês dizem, rico sou, e de nada tenho falta. Eles pensam isso de si mesmo. Agora o que o Senhor pensa sobre eles? Observe a sequência do texto. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quer dizer, enquanto eles se sentem aprovados por Deus, por causa da riqueza que possuía, a ponto de dizer, não sinto falta de nada, o Senhor vai dizer, apesar do colírios que vocês produzem aí, vocês são cegos. Apesar do tecido chique, das roupas luxuosas que vestem, vocês estão nus. Apesar de habitar num lugar onde há importantes instituições bancárias, vocês são miseráveis. Reprovada. O Senhor não concorda com aquilo que vê ali. Eles não sentem a ausência da essência da igreja, que é o dono dela. O mais triste de tudo é que no versículo 20 o Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quer dizer que aonde o dono da igreja está? Do lado de fora. Agora por que ele está do lado de fora batendo, querendo entrar? Porque a igreja está embaraçada com os negócios dessa vida. Porque a igreja já não assimila mais a mensagem do Evangelho. Eles estão preocupados no quê? Na aquisição, no poder. A riqueza deles. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, que os que querem ser ricos caem em tentações, em ciladas loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e ruína. A igreja que é reprovada aos olhos do Senhor, ela busca a Deus uma fé capitalista, onde o que ela quer na verdade é aquilo que o Senhor tem para oferecer, aquilo que porventura pode acontecer. Então todos os estímulos que são criados induz a pessoa a buscar a Deus, porque deseja uma vida melhor no plano terreno. Então ela busca a Deus por quê? Porque ela quer sair do aluguel. Ela acha que a realização do sonho dela é comprar o carro zero, é por fim adquirir a casa no campo. Então essa é a sua motivação. Deus não aprova essas coisas. E eu vou te mostrar por quê ao falar da igreja aprovada. Porque pensa uma coisa, o dono do reino, em Mateus 6,19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra. O dono do reino, em Mateus 16,24, diz: que adianta vocês conquistarem tudo e serem como os laodicenses? Perder o bem mais precioso, a obra redentora feita por Jesus Cristo. Irmãos, é importante nós lembrarmos todos os dias da nossa vida que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por meio da prata e do ouro. Nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E uma vez que Ele nos trouxe das trevas para a luz,
Uma vez que a luz do Evangelho brilhou na nossa mente, e entendemos que em Mateus 1:21 diz que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, então uma revolução acontece no nosso interior, que a Bíblia chama de novo nascimento, porque se alguém está em Cristo é uma nova pessoa. A partir do momento em que os nossos olhos são abertos para o Evangelho, então nós entendemos que estamos diante de uma grande batalha. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as cobiças da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer que uma vez que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos mostra que existe algo terrível, feroz, sagaz, astuto, enganoso, que trabalha todos os dias para a nossa queda. Pastor, você está falando do diabo? Não, estou falando de você mesmo. A nossa natureza, ela tem uma tendência natural em desejar aquilo que não presta, em correr para o engano, para a mentira. E uma vez que o Evangelho nos alcançou, nós entendemos que temos um problemão para resolver, uma luta diária contra as nossas paixões, contra as nossas vontades, porque enquanto o nosso espírito deseja as coisas de Deus, a nossa carne deseja praticar as suas obras. E Paulo trata isso como uma milícia, uma guerra, uma luta intensa. Volta aqui algumas páginas e procura a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você o que está escrito no versículo 4. Aliás, vamos ler o 3 também. Diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A figura de linguagem que Paulo usa: o Senhor dos Exércitos nos chamou para uma guerra. Nós somos os soldados. E ele diz: quem milita, quem luta, quem batalha, não deve, não pode se embaraçar com os negócios dessa vida com um propósito. Qual? Agradar aquele que o chamou para a guerra. Aí ele diz no versículo de número 5: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Olha a coroa que Tiago mencionou onde nós iniciamos, porque agora eu quero falar para você acerca da igreja que é aprovada. Então ele diz: aquele que milita não é coroado, recompensado, se não militar legitimamente. Esse legitimamente é de acordo com as regras. Essa militância, essa milícia, essa luta, ela é guerreada legitimamente se utilizarmos as armas corretas. Lembra de 2 Coríntios 10, 4? Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aquele que nos chamou para a guerra, ele nos armou, ele nos prepara
diariamente, para usarmos as ferramentas corretas. Quais? Oração, jejum, consagração, santidade, tudo aquilo que o dono do nosso exército, o Senhor dos exércitos, coloca à nossa disposição. Para quê? Para dentro das regras, segundo a sua vontade, vencermos não somente as tentações, mas as provações que somos por ele submetidos. Então ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, com o propósito de agradar aquele que o chamou para a guerra. Aí nós podemos pensar o quê? Mas quando nós somos chamados para servir a Deus, nós não fomos chamados para servir a Deus segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Não foi você que escolheu. Jesus diz, João 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Deus te trouxe. E nessa labuta, nessa milícia, nessa guerra, você não vai guerrear do seu jeito, é segundo o seu querer. Agora, por que Jesus diz: quem quiser após mim, negue a sua própria vontade? Porque não tem possibilidade nenhuma de sermos bem-sucedidos diante de Deus correndo atrás das nossas vontades, porque as nossas vontades certamente haverão de embaraçar o nosso caminho. Você quer ver uma coisa? Volte mais um pouquinho para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Paulo vai usar mais uma vez o esporte para ensinar um exemplo de uma igreja aprovada. Observe isso aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O que Paulo está querendo ensinar? Aquela competição, aquela corrida, todo mundo corre, mas só há um vencedor, o que chegar primeiro. Agora, aquele camarada que chegou primeiro, para alcançar essa recompensa, ele precisou de treino, dedicação, renúncias, ele precisou empregar esforços. Olha o que está escrito no versículo de número 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa, ó a coroa de novo, uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então Paulo diz assim: aquele que luta, de tudo se abstém. Como assim? O camarada, ele vai disputar um torneio, uma competição. Então, enquanto toda a família se reúne numa tarde de domingo para celebrar o dia dos pais, o dia das mães, ele se abstém disso. Por quê? Porque ele está treinando, ele está se preparando para aquela batalha. Ele sabe que o desafio é grande e que ele precisa se preparar, então ele se abstém. Ele não tem uma vida normal, ele não participa daquilo que para todo mundo é comum. Ele se consagra para se preparar, para vencer aquela batalha, pois o seu desejo, o seu sonho é receber aquela coroa. Hoje em dia, por exemplo, em Jogos Olímpicos, quando o vencedor, ele é premiado, ele recebe uma medalha, às vezes um troféu. Naquela época, eles recebiam uma coroa de flores. Então Paulo usa isso para dizer: nós nos abstemos de muitas coisas, não por causa de uma coroa que perde o seu valor, mas uma coroa incorruptível. Aquilo que Deus dá para aqueles que vencem, prevalecem, que não perde seu valor, que não deprecia. Agora olha que coisa linda a sequência do texto. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes
subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Esse subjugo, ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O que ele está dizendo? Eu me abstenho de algumas coisas, eu subjugo o meu corpo, eu prego o evangelho, porque o que eu quero é ser aprovado por Deus. E em outras palavras, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Em outras palavras, a inclinação da carne é inimizade contra o Senhor. Então, Paulo busca a aprovação. Agora perceba, enquanto os laodicenses buscavam a aprovação naquilo que possuíam e eram por Deus reprovado, Paulo apresenta uma vida de luta, de esforços, de renúncia, em que a pessoa deve se abster. Jesus ensinou: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Agora, como é que eu posso exemplificar uma igreja aprovada por Deus? Volta lá para Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Eu quero usar a igreja de Esmirna como exemplo. A igreja de Esmirna, diferentemente dos laodicenses, era uma comunidade pobre. E a pobreza dos cristãos de Esmirna não era uma pobreza onde algumas coisas lhe faltavam. A palavra que é empregada nos termos gregos para descrever a situação dos cristãos de Esmirna é uma palavra que denota miséria total de um mendigo. Havia uma comunidade em Esmirna onde as pessoas buscavam a Deus, mas viviam na mais absoluta pobreza, em extrema miséria. E assim como os laodicenses receberam uma carta vinda do próprio Senhor, os cristãos de Esmirna também receberam, e eu quero mostrar o conteúdo dela. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação. Quando ele fala tribulação, ele fala da vida de apuros, dos apertos. Aí ele diz assim: e pobreza. Eu sei da tua pobreza. Agora o que está escrito aí entre parênteses? Mas tu és o quê? Rico. Então como é que pode o dono do reino falar de um povo e fazer menção da sua pobreza e entre parênteses dizer: mas tu és rico? É exatamente o contrário dos laodicenses, pois os laodicenses diziam: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor dizia: desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Agora os cristãos de Esmirna, eles são pobres, mas o Senhor olha para eles e diz: vocês são ricos. Por que o Senhor está dizendo isso? Para um povo que vivia em aperto, para um povo que vivia uma vida tão difícil. O Senhor está fazendo menção, irmãos, da maior de todas as riquezas que um ser humano pode adquirir nessa terra. Você lembra quando lá em Mateus capítulo 11, na altura do versículo 5,
João Batista, ele manda 2 discípulos ir até Jesus, dizer o seguinte: és tu que deveria vir, ou devemos esperar outro? Aí Jesus mandou responder dizendo: vai lá e diz para João que vedes e ouves. O cego vê, o coxo anda, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Irmãos, entenda isso aqui. Quando há em nós riquezas internas, a pobreza externa pode ser suportada. Se dentro de nós há, de fato, as riquezas que vêm de Deus, e que são compartilhadas por meio do Evangelho, então nós conseguimos encontrar a felicidade nas pequenas coisas, porque nós entendemos que Deus nos supre, nós entendemos que Ele é suficiente para nós, nós entendemos que nele está tudo aquilo que precisamos para ter uma vida boa. Então eu não preciso chegar aqui e dizer: irmão, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, irmão, Deus vai fazer você alcançar isso e aquilo, você está por baixo, vai estar por cima, você é pobre, vai ficar rico, você tem muito, vai ter mais. Não. A maior riqueza que eu posso oferecer para você é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sai daqui rico, e com o privilégio de poder compartilhar essa riqueza com as pessoas que você encontra por aí. A igreja que é aprovada pelo Senhor é aquela igreja que busca o Senhor na sua essência, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. A igreja que é aprovada pelo Senhor é a igreja que consegue encontrar em Deus a alegria em todos os momentos que vive. Por isso que lá no final do capítulo 13 de Atos, depois de serem insultados, rejeitados, apedrejados e expulsos da cidade, o texto diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É a alegria que nós encontramos pelo fato de saber que temos o privilégio de sermos provados por Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a igreja que Ele aprova. É a igreja que não questiona, é a igreja que não quer colocar Deus na parede, é a igreja que é frequentada por pessoas simples, e que sabem que está aqui na terra de passagem, e que quando a nossa casa terrestre se desfizer, Deus tem um edifício preparado para todos nós. E era isso que Paulo passava para as igrejas, era isso que Paulo ensinava. Ele não adulterava o Evangelho, plantando no coração das pessoas a falsa certeza que a riqueza oferece. Não, muito pelo contrário. Nos seus dias de dores e dificuldade, ele orava, e o Senhor dizia: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e quando você está fraco, então você é forte. Eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Meu irmão, enquanto a igreja de Jesus Cristo, ela buscar a felicidade nos padrões humanos, a igreja vai ser uma igreja ansiosa, uma igreja inquieta e manipulada, porque ela sempre vai procurar um lugar que oferece aquilo que ela quer receber. Então ela vai procurar ouvir aqueles que falam aquilo que ela quer ouvir. E na verdade, irmãos, o Evangelho nos ensina que a felicidade nós podemos encontrar nas coisas simples da vida. A felicidade a gente encontra na comunidade cristã, no privilégio de dobrar os joelhos e orar, tendo absoluta certeza que o Senhor nos ouve. De saber que quando a humanidade sofre, geme, quando a humanidade teme a morte, que é o último inimigo a ser vencido, que é a mais temida de todos, o cristão tem alegria, porque a morte é o passaporte para a eternidade. Olha o que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 4, ele diz assim: antes, como ministros de Deus,
tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Louvado seja Deus. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não era o Silvio Santos da época, quem quer, então vou te enriquecer, ele está falando da graça que lhe foi dada, do evangelho que ele recebeu do Senhor. Camarada, você entendendo isso, você sabe que você é mais rico do que qualquer instituição bancária do nosso país, pois elas podem oferecer dinheiros a juros e embaraçar o caminho da pessoa numa dívida que talvez nunca mais seja paga. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele tira o fardo pesado dos nossos ombros. O Evangelho nos enriquece, não somente, irmãos, nesta vida, mas na eternidade. O Evangelho nos ensina, nos compartilha das grandezas de Deus. A igreja que é aprovada é a igreja que luta para viver esse Evangelho, a igreja que deseja esse Evangelho, é a igreja que quer ser aquilo que o Senhor quer que ela seja. Quando o Senhor olha para os cristãos de Esmirna, ele diz assim: olha, eu sei que vocês passam necessidade, eu sei que vocês foram alvo do império, e por não ceder à vaidade do imperador, vocês perderam privilégios, eu sei que vocês passam necessidade. Aí o Senhor vai dizer para ela: mas vocês são ricos, tem algo dentro de você que tem muito mais valor do que qualquer coisa que o império tem para oferecer. Agora volta lá para o capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vê na carta que é escrita aos Laodicenses nenhuma menção a perseguições que eles sofriam. Não tem. Porque Jesus estava do lado de fora. Eles não tinham vida com Deus. A igreja estava totalmente reprovada. Agora, já os crentes pobres de Esmirna, eles sofriam com perseguições. E como se não bastasse a pobreza externa, o Senhor, através da carta, ainda diz que as coisas vão piorar, que a situação ia ficar mais difícil. Porque observa o que está escrito no verso 10, Apocalipse 2, 10. Nada temais das coisas que há de padecer. O que ele está dizendo? Estou dando a vocês a garantia de que vem tempos difíceis por aí. Mas ele diz: nada temais. Aí observe: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Satanás vai tentar vocês. Vocês serão tentados a negar a fé. Serão 10 dias difíceis de suportar. O Senhor poderia ter dito: mas eu vou livrar vocês de tudo isso, vai ficar tudo bem. Não. Ele diz o quê? Sejam fiéis até as últimas consequências, e vocês terão uma recompensa por isso. Dar-te-ei a coroa da vida. No texto que Paulo escreveu a Timóteo, no texto que foi escrito em 1 Coríntios, como também neste, o Senhor mostra que há uma recompensa para aquele que suporta, para aquele que prevalece. Tiago 1:12. Bem-aventurado
o varão que suporta a provação, pois quando provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meu irmão, eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa importante para você. Não sei o que você vive, não sei como está a sua casa, não sei como andam os seus negócios, a sua saúde, mas o que eu quero dizer para você é que se Deus te colocou à prova, é porque Ele quer te aprovar. E se Ele olhar para você e encontrar fidelidade, se Ele olhar para você e encontrar os valores que Ele procura aí dentro do seu interior, você pode ter certeza que essa tempestade passa. E quando passa, você vai perceber que você saiu fortalecido dessa batalha. Quando passa, você vai perceber que você aprendeu mais, que você amadureceu, que você cresceu. Porque Deus não é como o diabo te tenta para te derrubar, Deus te prova, mas para te fortalecer. O que Ele quer é que sejamos aprovados. Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé, por favor.